Olá pessoal, sou Mário Lima, canal Intermate, né? E eu estou trazendo aqui para vocês um vídeo um pouquinho diferente do que a gente costuma fazer, tá? Eu resolvi chamar de estudar sempre, né? Por que isso? Porque de fato é o que eu penso, né? É o que eu penso. Algumas pessoas não pensam, aliás, nem todas as pessoas pensam iguais, né? É bom que assim não seja, tá? Enfim, esse é o que eu penso. Muita gente acha que se formou, se mestrou, se doutorou, acabou o compromisso, né? Acabou, encerrei, enfim, não cabe julgar, tá? Então eu acho que estudar sempre que possível, todos os momentos, né? E aí eu vou falar um pouquinho da regra de divisibilidade por 7. Claro que eu vou falar apoiado, né, nas dúvidas que eu já tirei com o meu guru Ivan Mendes, né, que é o cara papa da aritmética. Bom, primeiro o que eu penso da regra de divisibilidade de um número? Eu acho que uma regra de divisibilidade, ela só se justifica se ela for uma regra prática, né? Caso contrário, você faz a divisão, né? Aí você pode ligar, não, mas aí eu pego um número de 500 algarismos, você vai fazer a divisão, tá? Mas de qualquer forma, é o que eu estou dizendo, né? Eu acho que, no meu ponto de vista, só se justifica uma regra de divisibilidade se ela for uma regra simples. Olhando para um livro peruano, eu vi lá a seguinte regra. Por exemplo, se eu quero saber se o número 147 é divisível por 7 ou não, ou consequentemente, se ele não for divisível, quem é o seu resto da divisão por 7? E eu vi lá uma regra interessante que, aliás, está no livro do Ivan, né? Do Ivan e do Yuri, né? Corrigindo, né? É a regra do 132. Né? A regra do 132. Bom, que regra é essa? Deixa eu checar, ver se é 132 mesmo. Eu acho que é 132 sim. É 132 sim. 132 sim. Tá? Você multiplica, né? Escreve 132 da direita para a esquerda e multiplica. Faz essa multiplicação. 1 vezes 7, 7. 3 vezes 4, 12. E 2 vezes 1, 2. E faz essa soma. Quer dizer, o algarismo das unidades é multiplicado por 1, o algarismo das dezenas é multiplicado por 3 e o algarismo das centenas é multiplicado por 2. E aí você vai ter essa soma aqui sendo 21. E claro, né? 21 é 3 vezes 7. Então 147 é um múltiplo de quem? É um múltiplo de 7. Tá? Bom, e aí eu te confesso que regra por 7 eu já vi várias. Mas não tinha dado muita atenção para essa. Bom, aí eu faço uma defesa aos professores de aritmética, né? A história da aritmética, ela é uma história basicamente de livros de regra, né? Você tem regras práticas para resolver as coisas, porque a história da aritmética
No Brasil, pelo menos, ela é mais ou menos assim, né? Se você pegar as primeiras aritméticas, você vai ver que é um punhado de regras que se aplicam. Tá? Mas aí eu vou fazer uma defesa dos professores de aritmética. Tá? Eles não dispõem de tempo para explicar detalhe por detalhe. Então, como a maioria atua em curso, né? E os cursos precisam de uma agilidade para resolver prova, alguns pulam, né? E simplesmente dão a regra e tal. Tá? Aqueles que têm mais tempo de aula, que dão aula, né, nas turmas especiais e tal, que a carga horária é maior, podem se expandir um pouquinho mais. E aí eu fui pensar, né, por que dessa regra? Por que disso? E aí, é claro, falou em resto, falou em divisibilidade, você fala em congruência. Não tem como fugir disso. Então, eu pensei o seguinte, bom, é claro que o 1, ele é congruente com 1 módulo 7, que eu represento assim. Quem tiver dúvida em congruência, tem vídeos meus lá no canal falando sobre congruências. 10 ao quadrado, que é 100, ele é congruente, né? Melhor dizendo, com 2 módulo 7. Antes do 10 ao quadrado, vou botar 1. Ele é côngruo com 3 módulo 7. O 2 ao quadrado, que é o 100, quando eu divido por 7, ele deixa resto 2. Ser congruente é isso, tá? Esse número é congruente com 2, módulo 7, porque quando eu divido 100 por 7, eu encontro o resto 2, tá? É a mesma coisa que dizer que essa diferença aqui é um múltiplo de 7. Tá? E aí eu parei para pensar no seguinte, bom, então vamos pegar um número da forma A, B, C. O número de 3 algarismos. Tá? O número de 3 algarismos. Olha, com isso aqui, né, eu sei o seguinte. Se eu multiplicar, isso pode ser feito numa congruência. Se eu multiplicar uma congruência por uma constante, né, diferente de zero, por exemplo, se eu multiplicar por C, isso vai dar C congruente a C módulo 7. Perfeito? Beleza. Se eu, por exemplo, multiplico essa congruência por B, posso fazer isso perfeitamente, eu vou ter 10B é congruente com 3B módulo 7. Aliás, eu falei diferente de zero, mas vale para zero também, né? Porque zero é congruente com zero módulo 7. Tá? E aqui, 10 ao quadrado é 100. Se eu multiplicar por A, eu vou ter 100A é congruente a quem? A 2A módulo 7. Bom, como congruências de mesmo módulo podem ser
adicionadas, eu vou adicionar aqui, ó. Eu vou ter 100A, melhor, vou manter até a ordem, tá? Eu vou ter C mais 10B mais 100A. Estou somando as congruências aqui, ó. 100 mais 10B mais 100A é igual a C mais 3B mais 2A módulo 7. Agora vamos perceber uma coisa. Vamos perceber que esse número escrito na forma polinomial na base 10, ele é C vezes 10B, algarismo das dezenas, algarismo das centenas, que é 10 ao quadrado, ou 100. 100A. Tá? Então, repara, esse camarada aqui é o nosso próprio N, é o número. E aí, então, está justificada a tal regrinha lá do livro peruano, mas que no livro do Ivan também está lá, tá? Só que o Ivan ainda dá uma ajustada nisso, ele não fala na congruência porque ele fala nas turmas especiais, onde tem o maior tempo de aula. Repara que essa é a regrinha, né? Ó, o algarismo das unidades foi multiplicado por 1. O algarismo das dezenas foi multiplicado por quem? Por 3. E o algarismo das centenas foi multiplicado por quem? Por 2. Ora, se esse camarada aqui for congruente com N foi congruente com N, módulo 7, é porque N é divisível por quem? É divisível por 7. Foi o caso do nosso exemplo, 1, 4, 7. Tá? Então aí está a justificativa da regra. A justificativa dessa regra está na congruência. Tá? Vamos ver aqui mais um exemplo. Vamos ver um outro exemplo aqui. Gente, eu fui dar uma pesquisada, fui estudar por que tinha essa regra, né? Nada demais, muita gente conhece. Eu, particularmente, nunca dei muita importância a ela. Fui ver a justificativa. Então, por exemplo, 432 por 7, qual é o resto? Simples, vamos aplicar a regra. Da direita para a esquerda, né, do final para o início, 1, 3, 2. Tá? Então isso dá 2 mais 3 vezes 3, 9, 2 vezes 4, 8. Então tá lá, 17, 19. Claro que 19 não é múltiplo de quem? Não é múltiplo de 7. Ah, 19, quando eu divido por 7, ele deixa resto 19 por 7. Claro que o resto é 5, né? Dá quociente 2, resto 5. Então, só para verificar aqui, ó, 432, se você quiser ter certeza mesmo, dividido por 7, dá 42, dá 1, 12, dá 1, resto 5. Bateu direitinho. Beleza? Muito bem. Mas aí vem um outro detalhe. Bom, e se o número, ele tiver
mais de 3 algarismos. 4 ou mais. 4 ou mais. Eu não vou nem apagar aqui, tá? Porque eu vou aproveitar isso. Então, para não dar trabalho demais, eu não vou nem me preocupar em apagar. Se o número fosse, por exemplo, né? Não me lembro mais como eu fiz, acho que foi ABC. Acho que foi ABC que eu coloquei. ABC fosse DEF. 6 algarismos. É só, gente, nós acrescentarmos, né, as congruências. O que é 10 ao cubo? Você tem 10 elevado a 0, 10 elevado a 1, 10 elevado a 2. Esse vai ser 10 ao cubo. Então, 10 ao cubo é o resultado dessas duas congruências. Ó. Multiplica aqui, ó. Isso pode ser feito. 3 vezes 2, 6. Certo? 6. Só que 6, ele é congruente com menos 1 módulo 7. Tá? Menos 1 módulo 7. A próxima potência seria 10 à quarta. Tá? 10 a 0, 10 a 1, 10 a 2, 10 a 3, 10 a quarta. 10 à quarta seria 4. Tá? Quadrado de 10 ao quadrado é 10 à quarta. Seria 4. Congruente com 4, módulo 7. Só que 4 é congruente com menos 3, módulo 7. E a próxima potência seria 10 à quinta. 10 à quinta seria, por exemplo, né, esse vezes esse. Né? Poderia ser 10 elevado a 1 vezes 10 à quarta. Então daria 12. 12 vai dar... deixa eu ver aqui. 10 à quinta. 10 a 0, 10 a 1, 10 a 2, 10 a 3, 10 a 4, 10 a quinta. 10 a quinta vai dar esse vezes esse. Então você vai ter 3 vezes 4, 12. 12 vai dar 5 de resto, que é côngruo com menos 2, módulo 7. E aí você nota que a regrinha ela vai se repetir só com o sinal contrário. Então, por exemplo, multiplicando aqui por F, né? 0, 1, 2, 3, isso. Por F, você vai ter 1000 F é igual a menos F módulo 7. No próximo, eu vou ter 10.000 vezes E, multiplicando aqui, ó, menos 3 vezes E, módulo 7. Então você veja que a regra se repete, né? E aqui, por último, eu teria quem? 10 à quinta, eu teria 10.000, 100.000 vezes D, côngruo com menos 2D, módulo 7. Veja que a regra se repete, né? Menos 1, menos 3 e menos 2. Então, se eu tenho um número, se eu somar isso tudo aqui, ó, eu vou ter o número N.
Então, o número n, ele vai ser C mais 3B mais 2A menos F menos 3E menos 2D módulo 7. Então, a regra vai se repetir. A regra vai se repetir. E lá no livro do Ivan, ele faz de uma forma bem didática, porque, na verdade, o que ele fala? Ele fala nesses grupos, né? Essas classes. Uma classe menos a outra. Classe ímpar menos a classe par. Por quê? Se você botar o menos aqui em evidência, né, você vai ter F mais 3E mais 2D. Tá? Então ele, sabiamente, como ele não fala lá na congruência, ele fala, né, ele divide em dois casos. Mas a regrinha, ela permanece. Por exemplo, se você tem lá 1, 7, 3, 2, 1, 4, e você quer saber se é divisível por 7 ou não, ou quer saber o resto da divisão desse número por 7, então você faz o 1, 3, 2. E repete aqui, só que com negativo. Menos 1, menos 3, menos 2. Faz a multiplicação, você vai ter 4 mais 3, mais 4. E aqui, menos 3, menos 21, menos 2. Tá? Isso vai dar 11. E aqui vai dar menos 26. Como eu não posso subtrair, né? Eu vou somando múltiplos de 7. 7 somado a 11 daria 18. 14 daria 25. 21 vai dar 32. 32 menos 26, ele não é divisível e deixa resto quanto? Resto 6. Se nós quisermos ter a certeza que nós não erramos em nada, basta efetuarmos a divisão aqui, não é nada monstruoso. Por 7 dá 2, 33 vai dar 4, né? Sobra 5, baixo 2, 52, 8 dá 56, sobra 6, 61 vai dar 8, vai sobrar 5, né? Baixei o 4, 54. Vamos ver que se eu fiz conta errada. 17 por 7 dá 2. 2 vezes 7, 14. Sobra 3. 33. 33 dá 4. Resto 5. Baixou 2. 2. 52 tem um erro aqui, ó. 52 é 6. 6 é pouco. 7 dá 49. 49. Vamos de novo. 7, 14 dá 3. 33. 4, 5, 52. 3. 3 aqui. 3. 31. E aí 31 vai dar 4. 28. 28 vai sobrar 3. 34. Vai dar
34 dá 4, 28, resto 6. Está lá batendo o resto. Vamos fazer a conta aqui que ficou meio confusa. Ó. 17 por 7 vai dar 2. Então, esse 7, 14 para 17 dá 3. Baixei o 3, 33. Vezes, dividido por 7 dá 4. 28, 5. 52, 7. 49, 3. Baixei 1, 31. 4, 28, 3. Baixei o 4, 34. Dá 4, o resto 6. Então tá aí, gente. Tá aí a origem da regrinha, né? Lá do livro peruano. Eu acho até que no livro do Ivan, volto a repetir, tá mais didático a coisa. Por quê? Porque como ele e a maioria dos professores que dão um cursinho não tem tempo disponível, às vezes são 2 tempos só de aritmética, o cara é obrigado a enxugar um monte de coisas, né? Enxugar um monte de coisas. Então, na maioria das vezes, apresenta a regra, o aluno faz a aplicação, dá certinho, e é isso que naquele momento ele precisa, né? Para fazer uma boa prova e ter sua aprovação, garantir tempo e tudo, né? Mas tá aqui, ó, estudar sempre. Tudo vai ter uma explicação, né? Tudo vai ter uma explicação. Por que que é assim? É assim porque existe isso aqui, tá bom? Gente, espero que vocês tenham gostado. Deixa lá as suas críticas, sugestões, seus comentários. Um abraço, até a próxima.